Todas as vezes que nós abordamos o tema do fruto do Espírito, me dá uma sensação de que as pessoas desejam o fruto do Espírito. As pessoas querem todas as virtudes contidas no fruto do Espírito. Ora, quem não gostaria de ter tudo isso que acabamos de ler agora nesse momento? Porém, parece que existe assim uma espécie de humildade que leva a uma justificativa sempre de que, olha, é o seguinte, não é tão simples assim, mas eu já caminhei em algumas virtudes, e parece que as pessoas se ressentem, se justificam por não desempenharem todas as virtudes contidas no fruto, porque, esse texto que Marcelo leu agora, os versículos 22 e 23, ele diz assim, o que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha, esse é o pacote completo, Mas a gente parece que meio que se defende. E na nossa defesa, a gente diz, olha, mas tudo bem, é um processo. Processo parece que é aquele negócio que não vai chegar nunca. A gente coloca na conta do processo, e como é um processo, vai ficando lá para frente. E até quem admita, reconheça, diz, olha, eu já melhorei em muitas coisas. Eu estou mais paciente, eu tenho sido pacificador. Tem alguns, já tenho avançado em muitas, eu consigo ser mais amável. Mas sempre tem aquele que é o calcanhar de Aquiles, E tem gente que diz assim, olha, mas o tal do domínio próprio, esse eu tenho até pisarem nos meus calos. Já percebeu? Tem gente que tem domínio próprio até ser provocado. Ou seja, quando não precisa do domínio próprio, a pessoa tem domínio próprio. Mas se for provocar, pisou nos meus calos, aí vai-se embora toda a maquiagem. Bom, mas você lembra que quando a gente falou de fruto do Espírito, é um único fruto. É um único fruto. É um único fruto que vem desenvolver, e essas virtudes, elas precisam ser desenvolvidas equilibradamente. Nós precisamos estar semeando cada uma dessas áreas. Não dá para, eu estou apenas investindo aqui na área da paciência. Não. É o fruto completo. Imagina, eu estou desenvolvendo só a casca, só uma parte. Não, o fruto ele precisa ser completo, precisa moldar a minha forma de agir. Por isso, e só assim, é que nós estamos entendendo que o fruto do Espírito vem nos proporcionar uma vida saudável e frutífera. Esse é o nosso tema, a nossa série. Uma vida saudável, uma vida frutífera, quando tem o fruto completo. Hoje nós vamos concluir essa série de mensagens e nós vamos ver as duas últimas virtudes aqui citadas. E o nosso tema hoje é plantando e colhendo mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. São essas duas virtudes que eu quero hoje convidar todos aqui para que a gente possa refletir, a gente possa estar se analisando, vendo, e acredite que você pode dispor de todas essas virtudes e que isso pode fazer uma diferença sobremaneira na sua própria vida. Então eu quero orar com você agora, junte-se a mim em oração, vamos nos colocar diante dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra. Ó Senhor Deus, que as palavras das Escrituras, Pai, venham trazer sentido para a nossa vida, venham moldar o nosso caráter, venha renovar a nossa esperança. Sim, Senhor Deus,
nós não queremos absolutamente nada menos do que tudo o que Tu nos prometeste. Estamos aqui, Pai, abrindo nosso coração para uma vida saudável, uma vida frutífera, uma vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mansidão e domínio próprio não são características naturais. Não tem aquela pessoa, ela já é assim, faz parte da característica dela. Não, sabe por quê? Não é natural? Porque quando a gente está falando da mansidão e domínio próprio, precisa ser evidenciado em toda e qualquer situação, em todas as situações, não é eventualmente, não é na maioria das vezes, não, é sempre, precisa ser sempre. Quando a gente fala de mansidão, de ser manso, né? Manso a gente lembra logo de um animal, né? Um animal, é manso, é manso. Aí ele diz, quando vê, é manso, aí você se aproxima, quando pergunta e quer ver se é manso. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os animais, eles podem se tornar mansos e terem domínio quando são adestrados. É necessário um adestramento. Havendo uma interferência externa no seu comportamento, um animal pode se tornar manso e dominável. Certamente alguém aqui já viu num circo ou em outro local de apresentação, antes era mais comum, né? De animais, inclusive animais selvagens, não estou falando de animais domésticos, mas animais selvagens que foram ali adestrados e passam a agir como mansos, com domínio. Por quê? Porque houve uma interferência externa. A mansidão e o domínio próprio vêm a cada um de nós também por uma ação, que é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem vem moldar, quem vem transformar. Porque há quem associe uma pessoa mansa com alguém gentil. Aquela pessoa é uma pessoa gentil. Existem pessoas gentis, pessoas educadas, né? Pessoas que são ali cortês, né? Mas também tem gente que acha que mansidão é uma pessoa que é quieta, uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é introvertida. E o pior é quando associam uma pessoa mansa àquela pessoa medrosa, até mesmo uma pessoa fraca ou covarde. Definitivamente, mansidão não pode ser associado com passividade ou com neutralidade. Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Ser manso requer muita determinação, requer muita coragem, porque só uma pessoa muito determinada e corajosa pode manter equilíbrio, sanidade e coerência, mesmo diante de uma grande adversidade. Mesmo diante de uma grande adversidade. A mansidão, tenha isso no seu coração, como fruto do Espírito, é ter o temperamento controlado pelo Espírito, e não pelas razões ou pelas emoções. Porque há quem pense, né? Tem pessoas que são mais controladas pela emoção, outras são mais pela razão. Nada disso. A mansidão e o domínio, elas precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Nem é a razão, nem pura emoção. Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Ela não é rebelde, não tem espírito de rebeldia. Como Paulo disse, Paulo se tornou uma pessoa mansa, e ele disse, chegou a dizer, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma pessoa mansa, ela está sob o controle de Deus. E eu preciso ver, as minhas atitudes são controladas pelo Espírito? Uma pessoa mansa, ela não tolera a injustiça,
mas suporta a injustiça. Ela suporta, sim, a injustiça. Ela não é facilmente provocada, né? Ela tem um pavio longo, né? Esse negócio assim, tem gente assim, tem gente que tem pavio curto. Eu, assim, sinceramente, eu tenho visto muita pouca gente com pavio curto, né? Eu tenho visto mais gente sem pavio nenhum, né? Sem pavio é uma maravilha, você vê ali, né? Facilmente você vê pessoas sem pavio. Mas olha, um cristão, ele precisa ter ações nesse mundo direcionadas pela mansidão. Sim, nós precisamos ser regidos pelo amor de Deus, né? Mansidão precisa ser algo desenvolvido em nós para ser usado intencionalmente. Intencionalmente. A pessoa precisa ser intencionalmente mansa. Nós, quando somos transformados pelo Espírito, nós passamos a ser ativamente mansos e não passivamente mansos. Olha só o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 2, ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha, mansidão não é deixar de se posicionar, né? Mas eu preciso me posicionar com o temor de Cristo. É diferente. Eu entendo, né, que quem é que está me controlando e como eu devo agir com as pessoas. Paulo diz aqui, sejam completamente humildes e dóceis. Isso é mansidão. Completamente. Não é na maioria das vezes, ou sempre que der, né? Sempre que der, aí qualquer um faz, né? Quando deu, dá mais para um, menos para outros. Mas não, é sempre, completamente. Por isso que mansidão é parte do fruto do Espírito. Não se encontra na prateleira de nenhum lugar, não vai encontrar em livros de autoajuda, absolutamente. É uma transformação que brota, que vem do Espírito Santo. Nós precisamos, sim, porque para cada evidência do fruto, é para se sobrepor justamente a uma obra da carne. E eu preciso ter a mansidão para que eu possa me contrapor, por exemplo, à obra da carne, que é a ira. A ira. Todos nós estamos sujeitos a nos irarmos, né? E aí, justamente, na hora que vem a ira, eu domino aquilo. Eu preciso exercer alguma coisa. Olha só, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para as pessoas que lhes são interessantes, para pessoas que merecem, para pessoas boas. Não. Mostrem verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Absolutamente todas as pessoas. Olha, a mansidão está intimamente relacionada com o domínio próprio. Com domínio próprio, sim. Essa expressão, domínio próprio, ela aparece poucas vezes nas Escrituras, mas ela tem um sentido ali no idioma grego. A expressão que foi traduzida como domínio próprio, ela também em algumas versões você vai encontrar a palavra temperança ou autocontrole. É o exercício de um autocontrole, um controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas paixões, tá? Então, a palavra, ela literalmente significa, sabe o quê? Reprimir com mão firme um sentimento. Isso é domínio próprio, é reprimir com mão firme. Porque nós sabemos, se nós nos deixarmos levar por impulsos, às vezes vai ser uma tragédia. Olha, saber controlar as suas emoções, ter controle sobre o nosso corpo,
contra ter controle sobre vontade, sobre tentação. Não é para todo mundo, não é para todo instante. Às vezes, uma vontade, um hábito, vira-se um vício. E o vício, então, é muito mais difícil de controlar. Aí você perdeu completamente o domínio próprio. É dominado, é algo que te domina. Isso é o princípio do vício. O vício é isso, é quando algo passa agora a me dominar. Gente, é comum todas as pessoas travarem suas lutas contra alguns excessos. É normal, né? Uns travam mais em uma área, outros em outra. Por isso que todo mundo precisa do domínio próprio. Eu preciso do domínio próprio. E eu preciso do domínio próprio para conter as minhas dificuldades. Cada um precisa nessa medida. É algo essencial para uma postura cristã. O domínio próprio me permite perceber, por exemplo, em qual momento eu devo me posicionar ou me conter. Né? Qual é o momento pertinente para falar ou para me calar. Quando eu devo postar ou não postar, responder ou não a alguma provocação, algo que foi postado, por exemplo. Redes sociais parece que requer muito domínio próprio de cada um de nós, não é verdade? Algumas pessoas mais do que outras. É no domínio próprio que eu vou ter que desenvolver o controle, por exemplo, sobre qual site eu devo navegar ou não devo navegar. Isso é domínio. Eu preciso exercer esse domínio. Né? É o domínio próprio quem vai controlar as minhas compulsividades. Se eu devo ou não devo comprar, por exemplo, algo. Ou como gerir a minha vida financeira. O domínio próprio vai me ajudar, inclusive nessa área. Enfim, o domínio próprio é necessário para todo o comportamento. Diz respeito à vida sexual da pessoa. Né? Diz respeito a todas as nossas áreas. Sobretudo, diz respeito às nossas áreas de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, que todo mundo tem. Paulo, ele resume bem essa questão quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebe? A palavra que é usada, eu não me deixarei dominar. Eu não serei dominado. O domínio está comigo. Eu vou exercer o domínio sobre a minha vida. Isso por isso que o nome é domínio próprio. Existem algumas coisas que são mais fáceis de dominar. Outras acabam nos dominando e nós sequer percebemos. Né? Muitas vezes coisas nos dominam e nós não estamos nem percebendo. Mas se nós entendermos que em todas as áreas eu preciso ser guiado pelo Espírito, isso vai valer para toda e qualquer decisão na minha vida, toda e qualquer decisão. Então eu poderia aqui livremente, eu poderia resumir aqui que a mansidão, ela me controla diante da atitude dos outros, certo? A atitude dos outros, eu me controlo com mansidão. E o domínio próprio me traz um controle diante dos meus próprios impulsos. Diante dos meus próprios impulsos, das minhas tentações, das minhas fraquezas, das minhas áreas de vulnerabilidade. Então, gente, nós poderíamos, diante de toda essa exposição, a gente poderia facilmente responder aqui a seguinte pergunta: por que eu devo buscar mansidão e domínio próprio? Por que eu preciso buscar mansidão e domínio próprio? Então eu quero rapidamente trazer para vocês aqui 4 respostas para isso. 4 respostas. Por que eu devo buscar mansidão e domínio próprio? A primeira resposta, sabe por que é? É para imitar a Cristo. Eu devo buscar
a mansidão e o domínio próprio para imitar a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então, eu sou chamado a ser um imitador de Cristo. Tá? Então, se eu preciso imitar a Cristo, eu preciso disso. Jesus disse, em Mateus 11, 29, diz assim, aprendei de mim, porque sou manso. Percebe? Jesus disse, aprendam de mim, porque eu sou manso. Jesus é o modelo para a humanidade. É o Deus que se esvaziou da sua natureza divina, assumiu a forma humana e veio exercer, desempenhar o modelo de humanidade. Então, Cristo é o nosso modelo. E ele foi, em todo o tempo, manso e humilde. Quando ele era provocado, ele não revidava. Ele buscava sempre palavras para levar as pessoas a uma reflexão pessoal, a um entendimento. Jesus buscava sempre a transformação. Até mesmo palavras duras que eram lançadas contra ele, seus inimigos, seus malfeitores. Olha, Jesus, ele orou, Jesus chorou, Jesus teve compaixão de todas as pessoas que se encontravam perdidas. E mais, Jesus numa cruz, cravado na cruz, injustiçado, humilhado, ele faz o quê? Ele clama ao Pai por perdão àqueles seus inimigos. É preciso muita coragem, é preciso muita determinação, é preciso muito domínio do Espírito para você exercer esse grau de mansidão. Nesse texto de Mateus 11, Cristo não nos desafia a aprender com ele, por exemplo, venham e aprendam comigo a fazer milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Não. Ele diz, aprendam a ser mansos. Aprendam a ser mansos. Sabe por quê? Porque ele disse depois, os sinais, as maravilhas, basta crer. É o meu Pai que vai fazer através de vocês. E tem muita gente querendo aprender a fazer milagre, querendo aprender muita coisa. E Jesus está dizendo, aprendam a ser mansos. Aprendam de mim. Aprendam a ser mansos. E aí na sequência desse versículo 29, ele diz, sabe o quê? Ele diz assim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vê que massa, ele diz, aprendam a ser mansos. Antes ele tinha dito, pouco antes, aqui ele diz assim, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E aí quando ele diz, aprendam de mim, que sou manso, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Corajosamente, o manso Jesus, ele morreu na cruz, no seu lugar, em meu lugar. Essa mansidão, ela proporcionou, sabe o quê? Descanso a todo que se encontra cansado e aflito e sobrecarregado. Mas ainda, eu posso responder a pergunta, por que eu devo buscar mansidão e domínio próprio? Sabe por quê? Segunda resposta, porque traz promessa e gera satisfação. Nós temos dito aqui muitas vezes que existem promessas para as nossas vidas. E Jesus sempre prometeu, aqui está cheio de promessa. E ele fala, a mansidão traz promessa. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, em Mateus 5:5. Jesus disse assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vê que coisa interessante. Bem-aventurados os mansos. Sabe por quê? Eu acho interessante isso. Porque é o seguinte, o pensamento do mundo, o pensamento que o mundo propaga, é que a conquista de terras, a conquista de bens materiais, ela se dá sempre pelo poderio bélico, pela força.
se dá sempre pelo poder econômico. O poder econômico é que traz conquista. E Jesus diz: os mansos herdarão. Sabe que a conquista da terra prometida sempre foi uma promessa de Deus para o seu povo. Sim, essa promessa, ela sempre foi apresentada desde o início das Escrituras. E Jesus diz: felizes são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Herdarão. Gente, eu não sei se você percebe, mas herança não é algo que é conquistado. Herança é algo que é outorgado, é dado. O Senhor nos dá por herança. Nós vamos receber a herança, é um presente de Deus. A terra como um presente de Deus. E os mansos são os que herdam. São os mansos que comerão o melhor dessa terra. Sim, os mansos desfrutarão das maravilhas. E não apenas dessa terra, mas vai desfrutar, a promessa aponta para um novo céu e uma nova terra. Está lá em Apocalipse 21. Os mansos herdarão um novo céu e a nova terra. A mansidão, ela é capaz de gerar uma satisfação, que dá um contentamento, né? Paulo diz assim, em Filipenses 4, 11, 13, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vê, que maravilha. Ele aprendeu. Ou seja, é uma felicidade completa. Independente da circunstância, ele diz: olha, eu posso estar com fartura, eu posso estar com escassez, mas eu estou contente no Senhor. Eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. É Deus que me dá esse contentamento, essa satisfação, essa alegria. Olha, talvez você já tenha esboçado, mas você já percebeu o olhar de satisfação com as pessoas que, né, quantas vezes você já viu essa conversa, as pessoas imaginando o que é que fariam se recebessem uma grande bolada na Mega Sena, né? Ninguém fala assim: se eu recebesse, eu ia... Não, a pessoa fica: se eu recebesse, eu ia fazer, né? Com aquele sentimento assim. Mas é uma pura ilusão, uma pura ilusão. E olha o que Paulo instrui a Timóteo. Ele diz assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo diz: aí sim você vai encontrar o verdadeiro contentamento, a verdadeira esperança. Porque as promessas do Senhor estão disponíveis para cada um de nós. E eu preciso estar atento à promessa e não a ilusões. Tem muita gente querendo se contentar com ilusões e não com as promessas. Creia, a mansidão traz promessa e vai gerar a verdadeira satisfação. Mas também, sabe por que eu devo buscar mansidão e domínio próprio? Eu responderia a terceira resposta da seguinte maneira: porque traz crescimento espiritual. Traz crescimento espiritual. Quem não quer amadurecer, se desenvolver espiritualmente? Olha só o que diz o texto aqui em 2 Pedro 1, 5 a 8, diz assim: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade,
a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha, ninguém quer ter uma vida inoperante e improdutiva. Não. Nós precisamos desenvolver. Nós queremos ser operantes, produtivos, né? Crescimento, amadurecimento. E Jesus nos ensinou, sempre que nós devemos buscar em Deus todas as coisas, em primeiro lugar, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Ou seja, aonde está o nosso foco? Aonde deve estar a nossa motivação? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para cumprir uma missão. E olha, gente, a gente só vai conseguir cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, se nós exercermos domínio próprio e mansidão, senão não avançaremos. Esse versículo aí que acabamos de ler agora, ele mostra que o crescimento é algo integral, não é fracionado, uma coisa vai encaixando na outra, tudo está associado. O conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, eles trabalham juntos para promover esse crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque conhecimento pelo conhecimento é inoperante e improdutivo. Mas a sabedoria, ela potencializa o conhecimento. É tendo sabedoria que eu vou agir com aquilo que eu conheço da melhor maneira. Sabedoria, tá? Então, assim nós podemos ter esse desenvolvimento, esse domínio próprio, ele vai promover em nós um ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio de quê? De pensar antes de falar, de avaliar as possibilidades, cada detalhe, opinar baseado na verdade e não apenas no interesse pessoal, não se deixar levar por impulsos de qualquer natureza. Eu tenho convicção de que se os relacionamentos fossem regidos por domínio próprio, certamente nós não teríamos tanta discórdia e tanto mal entendido mesmo, né? Nós evitaríamos aquele fatídico sentimento, sabe aquele sentimento que dá na pessoa depois que passou a coisa, que fez uma burrada, se precipitou, se eu pudesse voltar atrás. Se tivesse o domínio próprio, não precisava voltar atrás, porque não tinha entrado, não tinha enveredado naquele caminho. Então o domínio próprio vai nos ajudar. Mas por fim, eu busco mansidão e domínio próprio, sabe por quê? Porque faz parte do meu testemunho. Testemunho. Olha, testemunho cristão, você sabe o que é testemunho, né? O testemunho cristão são as evidências da minha experiência pessoal. Aquilo que eu vivo baseado na minha fé e eu demonstro no meu cotidiano. É aquilo que aparenta de mim. Meu testemunho será sempre aquilo que as pessoas perceberão ao meu respeito. Eu não estou falando ser regido pela opinião dos outros, não. Mas o meu testemunho é aquilo que eu deixo as pessoas perceberem de mim. Tá? As minhas atitudes. A Bíblia descreve uma vasta recomendação. Olha, tem tanta recomendação para que a gente possa dar um bom testemunho. Sabe por quê? Sobretudo, a gente precisa entender uma coisa. Nós carregamos um nome. O nome de cristão é porque eu estou dando testemunho de Cristo. De Cristo. É muita responsabilidade minha e sua. Quer ver? Tem 3 versículos aqui, só para dar de exemplo. Vê só. 1 Tessalonicenses 4:4 diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Gálatas 6:4. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
com suas paixões e seus desejos. Você percebe que cada uma dessas palavras aqui, e tantas outras que nós podemos pensar nas Escrituras, elas vêm nos mostrar, né, a importância do testemunho. Aquilo que o Senhor, né, Ele está ali trazendo, na expectativa. Sabe para quê? A expectativa é para que os outros entendam, os outros venham a conhecer o amor de Deus através das minhas atitudes. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós estamos aqui para dar esse testemunho, para levar pessoas a se aproximarem de Cristo. E a gente sabe que tem muita gente interessado, né? O inimigo não está brincando e quer desqualificar a fé cristã. Vai você, que é um cristão, ou então, como o pessoal gosta de, agora, evangélico, né? Vai você que é evangélico, dá um mau testemunho, ó, pá, tá vendo? Evangélico. A gente tem que ter muito cuidado. É o nome de Cristo, é o nome do evangelho que a gente está defendendo. Sim, não é porque eu tenho que dar satisfação às pessoas. Não. Eu tenho que dar testemunho. Mansidão e domínio próprio, elas podem nos ajudar. Sabe o quê? A sermos dignos. A sermos coerentes. Coerentes. Porque se nós afirmamos que cremos nisso aqui, nós precisamos ter coerência com isso aqui. E não dá, não vamos conseguir sem mansidão e sem domínio próprio. Porque o que não vai faltar é gente para perturbar. Você sabe disso. Não vai faltar quem vai tentar tirar você do sério. Muitas pessoas não se sentem capazes, muitas vezes, de controlar as suas próprias atitudes. Sobretudo, esse tempo que estamos vivendo, pressões, muitas pressões, tensões econômicas, saúde. Olha, não tem sido fácil. E nós precisamos entender. Não será a melhoria do quadro sanitário que vai devolver a nossa tranquilidade. Não é a melhoria do panorama econômico que vai nos devolver a nossa tranquilidade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você talvez tenha passado por um momento de pressão familiar, profissional, pessoal, né, seus conflitos, talvez pressão na vizinhança, enfim. Eu quero dizer para você que nós somos postos à prova todos os dias, mas desenvolvendo o fruto do Espírito, nós tiraremos 10 na prova. E seremos aprovados. Aprovados. Por isso, resumindo, eu semeio a mansidão e domínio próprio para imitar a Cristo, que é o meu modelo, porque isso me traz promessa e satisfação. Isso vai me proporcionar crescimento espiritual e será indispensável para o meu testemunho. Você quer viver a vida abundante? Hoje nós concluímos essa série do fruto do Espírito. Eu quero te desafiar, nesse momento, a abrir o teu coração. Abrir o teu coração, se colocando humilde diante do Senhor.
Senhor, eu quero sim, Pai. Eu quero amar com o amor que vem do Teu Espírito. Eu quero desenvolver a alegria que vem do Teu Espírito. Eu quero ter a paz que independe das circunstâncias, que vem do Teu Espírito. A paciência, que não é controlada por remédios ou por sentimentos, mas pelo Teu Espírito. Eu quero agir com atos de bondade pelo Teu Espírito. Que a minha fidelidade, Senhor, seja uma fidelidade ao Teu nome. Que a mansidão que vem do Teu Espírito me proteja de toda provocação. E que o domínio próprio venha moldar as minhas escolhas e as minhas decisões. Vem, Senhor, Tu conheces cada um de nós. Tu conheces a vida. Ó Deus, nós queremos sim viver a plenitude de uma vida saudável, uma vida frutífera, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus. É no Teu nome que nós oramos. Amém.